Boa noite a todos, bem-vindos ao Mans Fitness Summit. Esta será a primeira sessão de três e vamos abordar inicialmente dois temas: atividades aquáticas e personal training. Esperamos que com esta sessão e com os conteúdos que vão ser dados aqui, que possamos realmente acrescentar algo àquilo que vocês já fazem, com certeza de muito bom nos vossos clubes. Isto será dirigido a uma vasta população, todos os profissionais do fitness, proprietários, coordenadores e todas as pessoas que queiram de alguma forma aprender mais. Portanto, vamos começar justamente pelas atividades aquáticas e, sendo assim, vou passar aqui a fazer uma pequena introdução e apresentar também os nossos convidados que vamos ter connosco para fazer chegar mais algumas ferramentas sobre as atividades aquáticas. Ora bem, o meio aquático é um ambiente considerado de extrema importância para uma vasta população, onde se incluem crianças, jovens e adultos. E a população especial também. Neste meio encontramos estímulos únicos para a melhoria da condição física e até mesmo, e em casos especiais, a solução de estados de saúde. Para que as piscinas ou tanques possam ser devidamente avaliados estrategicamente na sua performance, é necessário uma boa gestão de todos os recursos e assim programar um plano personalizado de gestão para que os resultados sejam positivos e alcançáveis. Os nossos convidados de hoje vão abordar o tema Toma o pulso à tua piscina. Nesta que será uma visão direcionada na gestão e estratégia para as piscinas e tanques que têm as atividades desportivas. Carlos Santos é o coordenador da pós-graduação de atividades aquáticas Mans Lusófona e José Teixeira, Head of Customer Experience SC Fitness, Solinka Health e Fitness SA e Pump Fitness Spirit. Ambos com muita experiência neste setor, que continua ativo e atrativo para o mercado em geral. Portanto, temos dois convidados de excelência para passar a experiência que têm e levar aquilo que vocês já fazem dentro dos vossos espaços. Para iniciar, passo então a palavra ao Carlos Santos. Boa noite, Carlos. Olá, boa noite. Boa noite. E pode começar a falar, à vontade. Obrigado. Antes de mais, obrigado pelo convite. É para mim uma honra poder partilhar com todo este auditório aquilo que é o conhecimento e a experiência que vamos adquirindo ao longo destes anos e fazê-lo ombreando aqui com o José Teixeira, a quem eu passo a bola. Obrigado, Carlos. Eu vou começar, vou partilhar o ecrã. Se está tudo operacional. Okay. Bom, a primeira coisa que eu quero falar é de facto, o tema ou a frase desta apresentação, "Something new is about to start", é mais atual que nunca. De facto, nós vamos falar sobre a piscina, mas também vamos abordar, que eu sei que todos estão ansiosos pela questão do Covid e do encerramento e da possível abertura das instalações, e ninguém sabe o que é que vai acontecer às piscinas, e portanto eu vou abordar esta primeira fase mais ligada à perspectiva de gestão pura e dura. O Carlos tem mais, obviamente, experiência na parte técnica. Nós trabalhamos em conjunto, portanto o Carlos trabalha também com a nossa organização e, portanto, dividimos aqui o cenário num lado de retenção, como é que nós vamos, e neste cenário é muito mais importante, estamos a falar de manutenção de clientes nas instalações, a retenção no pano de água, o que é que nós podemos aprender com os cancelamentos e com aquilo que é a nossa experiência de pontos de contacto dos clientes, sobretudo no pano de água. Depois o Carlos vai falar sobre o ongoing assessment e a eficácia técnica da escola, e eu depois volto para o pós-Covid e no meio disto vamos colocando alguns casos reais sobre aquilo que é a nossa experiência, porque acima de tudo nós somos pessoas da prática e obviamente aliamos depois a parte científica até através da pós-graduação à questão aquática. E portanto eu vou começar pela parte da retenção
no pano d'água. Eu gostava de falar um bocadinho mais sobre a cultura, porque a retenção também é um bocado de cultura. O que acontece, a maior parte das vezes, é que é possível de copiar ou de imitar o que se faz no mercado, e portanto eu posso imitar, seja inclusivamente a construção de uma piscina, a construção do pano d'água, dos equipamentos, até posso contratar uma pessoa da concorrência, posso analisar os processos e fazer uma coisa igual, mas se a cultura não está lá, dificilmente a organização consegue ter resultados ótimos. E portanto é muito difícil duplicar a cultura, e se não existe uma cultura de retenção, se não existe uma cultura de importância das atividades aquáticas, nada funciona, não adianta. Isto tem que vir do topo. Portanto, quem é responsável pelas organizações tem que garantir que isto é de facto importante, seja uma piscina num clube, seja um conjunto de clubes, seja na área das piscinas municipais. Isto tem que ser a cultura é extremamente importante. E quando nós olhamos, por exemplo, para as aulas de grupo, percebemos que há ginásios efetivamente têm essa cultura, uma cultura muito forte, grupo fitness. A Les Mills é o melhor exemplo disso. Também existe muita cultura da comunidade em segmentos muito próprios, como o CrossFit. E a minha pergunta para vocês que estão a ver era se existe nos vossos clubes, nas vossas instalações. Existe essa cultura de atividades aquáticas? E vocês são reconhecidos por dar serviços de excelência às crianças, ou são reconhecidos por terem uma abordagem muito importante à população mais idosa, ou têm segmentos competitivos relevantes? A imagem da vossa organização está ou não está colada ao plano d'água? A nossa organização específica, a SC Fitness, tem clubes com piscina e clubes sem piscina, e portanto os clubes que têm piscina, obviamente, têm que ter uma ligação muito mais forte às atividades aquáticas. Eu aqui dou um exemplo que vocês podem pesquisar. O Swim Gym é um ginásio aquático, e portanto basicamente isto é na Holanda, em Amsterdão, e portanto isto é a instalação, são 2 pistas para nadar, obviamente, tem os SWOTs, o Swim of the Day, tem treino personalizado, tem os training days, tem medição de voltas e sobretudo pistas, e tem também obviamente escolas desde colégios até competição. Portanto é um conceito diferente. Obviamente quem pensa em swim gym pensa em atividades aquáticas, pensa em água. Este é o extremo da cultura do meio aquático. Nós temos que encontrar aqui um equilíbrio entre aquilo que se passa no ginásio e que diz, pronto, a piscina é aquela coisinha pequenita que nós temos ali, dá algum dinheiro, mas é um custo muito elevado. Nós somos contra isso, nós achamos que a piscina existe porque é um custo afundado, tudo o que vier da receita, tudo o que seja ocupação do espaço é positivo, e portanto tem que se apostar realmente na piscina, porque em alguns casos pode ser nós sabemos que há piscinas que fazem 200, 300, 400 mil euros por ano, e portanto é uma receita muito relevante para qualquer conta de exploração. A minha questão que eu coloco, e vamos abordar um bocadinho isto, é se a organização está mais focada em vender ou em reter. Ou seja, se o meu foco é só meter clientes dentro da instalação, sejam eles clientes de fitness, sejam eles clientes de natação. Eu estou preocupado em encher as turmas, estou preocupado em fazer inscrições, e depois o que é que eu faço com os alunos? O que é que eu faço com os clientes? Zero. E portanto, se a organização está mais focada em vender, não vou ter assim grande resultado. No processo de venda, falamos de atividades aquáticas, isto dirige mais para o ambiente de ginásios. Os consultores comerciais, a recepção, eles falam de atividades aquáticas, eles conhecem as atividades aquáticas, eles sabem os níveis de cor e salteado, eles conhecem os professores, eles sabem dirigir uma pessoa para uma avaliação, e portanto é muito relevante ter esta abordagem em relação ao processo de front office. Se as atividades aquáticas contam ou não para o sistema de comissões, para quem está, e o Carlos discutimos muito isto, que é se de facto os consultores ganham algum dinheiro com isto, porque se nós olharmos com uma perspectiva de médio e longo prazo, uma adesão conta o ciclo de vida, vamos assumir que são 12 meses, um cliente do pano d'água, um cliente que vai para, seja a hidroginástica, seja para a escola de natação, e ele também fica uma série de meses na instalação. E portanto,
o que acontece é um bocado isto. Nós temos que também olhar para estas atividades, que são fontes fundamentais de receita, e perceber que as pessoas têm que ser ajudadas neste ponto. E depois mais também para a parte do fitness, que fazem avaliações físicas. Eu estou a presumir que quase toda a gente faz avaliação física. Os instrutores estão preparados para prescrever atividades na água. Quando um cliente diz, eu quero atividades aquáticas, eu digo, ok, então você vai para a piscina e depois sabe-se. Ou eu consigo ter instrutores que sabem prescrever. Ou então tenho instrutores na piscina que podem pegar nessas pessoas e prescrever um plano de treino. Porque nós presumimos que todas as pessoas precisam de ajuda na sala de cardio e fitness, mas não precisam de ajuda na piscina, que é uma coisa surreal. Portanto, é importante também perceber isso. Qual é a atividade mais importante da organização? Em alguns casos, por exemplo, a piscina municipal é a piscina, ponto final, está tudo dirigido para aí. Se for um ginásio, se calhar é outra coisa qualquer. Portanto, chegar aqui a um entendimento sobre o que é efetivamente mais importante para isto. Fazem entrevistas de retenção. Quando uma pessoa sai, quando um miúdo sai da escola de natação, eu pergunto ao paizinho porque é que ele vai embora. Tento fazer uma entrevista de retenção. Ou simplesmente acho é o que é a vida. Faça alguma coisa sobre isto. Aplique questionários aos clientes da piscina, aos colégios, às pessoas de hidroginástica, para perceber se está tudo bem, o que é que eu posso melhorar. E, portanto, há um conjunto de coisas. Quando a gente fala sobre retenção, há um conjunto de básicos que temos que cumprir. Eu não vou falar sobre o critério específico da piscina, depois o Carlos vai abordar um bocadinho mais isso, mas isso é relevante. Vamos aplicar questionários de preparação pós-Covid. Eu vou mandar um questionário para os meus clientes a perguntar, você se sente seguro em vir para aqui? O que é que eu tenho que fazer na minha piscina? Toda a gente está a pensar, o que é que eu hei de fazer? Porquê que não perguntam aos vossos clientes o que é que têm que fazer? Parece uma coisa básica, mas pouca gente pergunta aos clientes o que é que têm que fazer. E a maior parte dos clientes estão dispostos a ajudar as organizações e a dizer, olha, eu preciso que vocês tenham mais higiene, mais limpeza, mais cuidado com a manutenção, mais espaçamento. Eu sinto-me constrangido de ir para uma aula de hidroginástica se tiverem 50 pessoas, etc. Sobretudo porque há por exemplo, no caso do Pandaga, nós vamos falar um bocadinho sobre isto no final, mas os limites máximos vão mudar ou não vão mudar? Vamos ter aulas de bebés com 16 pessoas, com 16 pais e bebés ou não? E, portanto, são perguntas que nós vamos tentar responder. Como é que é o ciclo de vida? Vocês analisam o ciclo de vida das pessoas, a rotina que elas têm, quando é que elas põem lá os miúdos? Isso vai mudar ou não vai mudar? As pessoas vão ter o mesmo tempo ou não vão ter? Eu até agora sabia muito bem o que é que acontecia. As pessoas acordavam, iam aos filhos ao colégio, iam trabalhar, almoçavam, voltavam a trabalhar, no final do dia tinham a parte de lazer. O que é que mudou? O que é que vai mudar? Qual é o novo normal? Okay? Como é que vai funcionar o plano aquático? Nós vamos continuar a ter a escola de natação, as festas aniversários, cursos intensivos, depois a parte competitiva, depois aquele hiato, aquele gapzinho entre a escola de natação e depois o adulto que volta para o ambiente de ginásio, e depois vai para a hidroginástica e para a hidroterapia. Como é que nós vamos conseguir conciliar isto? Vamos conseguir fazer um ciclo dos 8 meses até aos 80 anos? O Covid rebenta esse ciclo ou não? Ou providencia uma resposta com cloro, ou com bromo, ou com ozono, ou com ultravioletas, o que é que vocês querem, que mata o vírus, ok? E, portanto, vamos fazer ou não vamos as avaliações, um processo mais completo, porque se eu quero fazer, efetivamente, que a pessoa fique mais tempo e que os alunos fiquem mais tempo, tenho que analisar o que é que acontece no dia-a-dia, o que é que acontece depois em cada contexto, contexto aquático, contexto de alimentação, contexto de treino personalizado, que se calhar vai ser uma oportunidade pós-Covid, não é? Se o problema é a lotação, se calhar eu tenho disponibilidade para fazer um tempo morto durante o dia, onde posso fazer o treino personalizado, será um contexto terapêutico, que tipo de contexto, se o grupo de fitness aquático se mantém ou não mantém, de acordo com essa questão. Eu agora passo ao Carlos para ele continuar e depois volto outra vez para a parte do pós-Covid. Como o José disse, portanto, uma piscina vazia não gera retorno. É preciso fazer alguma coisa por essa piscina, portanto, é preciso rentabilizá-la. E porque o que nós estamos a oferecer às pessoas é necessariamente um serviço e não um produto.
E a serviço para ter qualidade entra num somatório de duas parcelas, um somatório entre a qualidade técnica e a qualidade funcional, entre aquilo que é fornecido e aquilo como é fornecido. E muitos dos aspectos que o José aqui foi abordando têm a ver com o como é fornecido. Eu posso ter a melhor professora do mundo a dar natação para bebés, tenho seguramente, mas se tiver água a 25 ou se tiver as pessoas inseguras por causa da questão pandémica que atravessamos, então talvez a qualidade do serviço não seja tão brilhante assim e não consigo chegar lá. Quando eu falo de coordenação e falo tanto de gestão de uma piscina, tenho que falar de um conjunto de decisões operacionais prévias, portanto, que procuram rentabilizar recursos que me são disponibilizados, seguindo padrões de qualidade que eu próprio crio ou que procuro ver quais é que são indicados na bibliografia ou nos melhores exemplos e práticas internacionais ou nacionais. E, como o José disse, portanto, tem que haver um ongoing assessment, portanto, uma avaliação em exercício, portanto, criar rotinas e mecanismos de controle de tudo. Portanto, eu, enquanto coordenador, enquanto pessoa que tenho à minha frente uma piscina e quero encher essa piscina não só de água, mas sobretudo de atividades, tenho um conjunto de coisas que tenho que me preocupar e perguntas que tenho que responder. Programas e horários, combinar atividades evitando espaços inutilizados da piscina, modalidades que podem estar juntas e modalidades que não podem estar juntas, evitar tempos mortos, tempos em que não há prestação de serviços. Portanto, a organização perde dinheiro porque há sempre iluminação, há aquecimento, a desinfecção mantém-se. Quanto mais eu conseguir ter a piscina rentabilizada, melhor. Portanto, na adaptação meio aquática e na natação, devo-me perguntar se coloco todos os níveis ao mesmo tempo ou não. Se puder, ótimo. Se não puder, o que é que eu faço, como é que eu faço? Muitas vezes porque há irmãos que estão em níveis diferentes e depois não há o mesmo horário. É tudo um conjunto de questões a que eu responder. Outras serão como a duração dos classes, a frequência por semana, se faço uma vez por semana, se faço 2 vezes por semana, se faço uma vez por semana, a relação do cliente, neste caso do aluno, com a organização é muito efêmera e rapidamente entre escolher entre uma outra atividade e esta, portanto, provavelmente é esta que deixa de ser praticada, porque lá está, não há uma relação, não há um vínculo. Que programas e em que horários. O número de vagas, também falou, e não agora com a questão do Covid, é algo que vai estar em cima da mesa para se discutir. Portanto, definir o rácio professor-aluno é mais uma questão que vai estar na abertura das atividades, uma questão de relevo, que já era de relevo, mas vai estar agora na abertura pós-Covid. Qual é a abertura, portanto, a abertura? A gestão da lista de espera que não existe, de regras de prioridade. Tudo isto é um conjunto de questões que temos que responder, mas que para o fazer temos que avaliar, sabendo que no modelo antigo da gestão existirá sempre um gap entre, ou seja, em última instância, entre a percepção que existe na gestão e a expectativa do cliente. Portanto, para além de um conjunto de outros gaps que existem ao longo de todo o percurso até que o serviço seja prestado. A avaliação é aquilo que é importante fazer em 4 dimensões. A avaliação pelo cliente, a avaliação pelo staff, a avaliação externa e, eventualmente, a avaliação pelo jogo, que é muito do que vamos estar aqui a abordar. Quando nós falamos da avaliação pelo cliente, o José apontou os questionários, o perguntar às pessoas. Muitas vezes diz esquecer ou não é feito de uma forma que, se calhar, a informação que é recolhida é pouca ou não é recolhida da melhor maneira. Portanto, há que perguntar ao cliente avaliar a satisfação em relação aos serviços que já existem, mas a forma que fazemos, portanto, uma única pergunta ou resposta de escolha múltipla, são importantes, questionários online são importantes, mas temos que ter uma preocupação muito importante em que sejamos proativos na recolha dessa informação e que tenhamos a noção que estamos a recolher exatamente uma boa amostra dos nossos clientes, que não sejam só 2 ou 3 que nos podem enviesar os resultados. Depois a mesma coisa podemos fazer com o staff, em reuniões, de uma forma direta e frontal ou através de questionários anónimos, portanto, questionando as condições da piscina, a satisfação que eles acham que o cliente tem e as condições.
Podemos também recolher avaliações externas, portanto, como auditorias externas, portanto, coordenadores e gestores que nos visitem a nossa instalação, visitem a nossa organização e que possam dar o seu parecer e haver este intercâmbio. Obviamente que tem que haver partilha de alguns dados, com os devidos cuidados, permitir contato com clientes e eventualmente com o staff. Depois a avaliação do gestor é algo que anda aqui entre os custos e os proveitos, portanto, entre os custos energéticos de manutenção, que já existem, porque a piscina existe, ou os custos com publicidade e, obviamente, os custos com vencimentos e com honorários. E, por outro lado, as mensalidades e os fundos, caso hajam, então, piscinas talvez municipais. Indicadores que a gente pode ter e que devemos ter em cima da mesa e para mensalmente ou sazonalmente a nossa atividade. Os custos com honorários, os custos anuais com materiais, os custos com publicidade, os custos energéticos mensais, se nós conseguíssemos ter isso num rácio, por exemplo, em instalações que tenham a piscina dentro da instalação, como os ginásios, era importante sabermos e conseguirmos medir os custos da piscina em concreto, se isso for possível. Gostaria de colocar contadores só restritos à piscina, para sabermos ao certo quanto é que ela está a gastar. O número total de alunos é algo que temos de ter, mas também o número total de alunos pagantes é algo muito importante. O número de cancelamentos, não nos resignarmos aos cancelamentos, mas irmos a ter, portanto, por isso temos que ter em atenção a taxa de acessibilidade, a listagem de alunos em absentismo e tratarmos antes que eles cancelem, a taxa de ocupação de cada uma das classes e medirmos como é que está essa ocupação, quer seja da escola de natação, quer seja das aulas de grupo, de hidroginástica, fazer comparações com meses homólogos e anos homólogos, no fundo é tentar tirar de indicadores e de valores, colocá-los em folhas de Excel, medi-los, compará-los com meses homólogos, compará-los com valores de referência. Esta avaliação, feita com base nos questionários e com a avaliação sistematizada, irá perceber se temos que manter, fechar ou criar novos serviços. Portanto, se queremos manter, se vamos manter igual, se vamos fazer algumas renovações. Tudo isto tem que ser feito com base numa avaliação. Essa avaliação deve depois seguir critérios de qualidade e deve impactar depois na criação de standards de qualidade, como sejam, por exemplo, que permite uniformizar o nosso staff, quer em termos, por exemplo, do vestuário, quer ao nível da conduta, do comportamento, definir itens de segurança, métodos de gestão e da reclamação, como também definir os protocolos de controle, portanto, de avaliação, os itens de supervisão e as guidelines para a condução pedagógica. No fundo, quando tivermos o procedimento, o protocolo de avaliação, podemos então planear e implementar isso ao longo de toda a época, através de observações sistematizadas e visitas check-up. Eu vou falar agora aqui de um instrumento, de uma ferramenta muito que diz respeito à avaliação dos resultados técnicos. A maior parte das escolas de natação tem os seus esquemas e os seus protocolos de avaliação. Sabemos que cursos como cursos de mergulho fazem a avaliação por inerência dos seus praticantes. Nós, nas escolas de natação, fazemos a avaliação dos resultados técnicos dos alunos. O José falou muito bem da avaliação das pessoas que procuram espaços aquáticos para o fitness. Muitas vezes eles fintam, já tive a experiência de health clubs em que muitas das pessoas que faziam hidroginástica fintavam os protocolos de avaliação inicial da condição física, portanto, da aptidão física, e faziam a atividade ao longo já de vários meses, se calhar até anos, sem nunca terem sido avaliados. Portanto, e porquê? Porquê? Porque não avaliar? Porque não criar rotinas de avaliação? Porque não estimular as pessoas a quererem ser avaliadas para medirem de facto o impacto que a atividade física está a ter na sua saúde? Mas vamos falar um bocadinho das crianças na escola de natação, para percebermos que ela tem que ser de facto o mais objetiva possível. Às vezes assistimos a protocolos de avaliação e informação que é dada aos pais, que é muito ambígua.
e até se calhar até ambígua para os próprios profissionais, porque dois profissionais diferentes podem ter duas leituras diferentes sobre o mesmo item que está na folha de avaliação, e isso não pode acontecer. Portanto, devemos ter referenciais o mais fidedignos possíveis e objetivos possíveis. Dou aqui um exemplo, por exemplo, a correção técnica da braçada de costas, que faço por possível bem definida. Isto per si não seria nada. Se eu não disser que tem que ver lá a ação descendente inicial, a ação ascendente, a ação descendente final. Portanto, já estou a criar um bocadinho mais de objetividade. Depois há outra sugestão, que é nós medirmos de facto o cumprimento que os alunos estão a ter do que lhes é esperado. Por isso, nós, no nosso programa, criámos um conceito que é o conceito de meta etária. Portanto, definimos metas que queremos que os alunos adquiram em determinada idade e essas metas são avaliadas e chega-se a um valor, a um percentual de cumprimento das metas conforme a idade da criança. Em diferentes níveis, todas as fichas de avaliação terão, e isto é dado aos pais, o cumprimento da meta etária. De estarmos todos aferidos, portanto, cada um destes itens que é avaliado tem um descritor, portanto, que não está aqui, porque senão ocuparia muito espaço, portanto, mas todos os professores estão bem definidos e aferidos sobre cada um destes descritores. A avaliação é produzida simplesmente em zeros e uns, cumpre ou não cumpre. Depois é medido cada dimensão, portanto, isto responde a dimensões, cada dimensão é medida e vemos se o aluno cumpre 100% ou não. Quais são as dimensões que estão mais evoluídas e as menos evoluídas, eventualmente a percentagem e depois a percentagem de atraso em relação à meta etária. Uma supervisão que garante a segurança total, controla a qualidade, assegura o trabalho em equipa, portanto, cria critérios de avaliação, portanto, define metodologias e faz com que todos vistam, portanto, no fundo, definir as coisas, planear as coisas e fazer com que isto seja ongoing, como disse o José muito bem, faz com que seja o staff a administrar o programa. E passo então a bola novamente ao José para ele encerrar. Ok. Eu vou só, em 2 minutos, falar um bocadinho sobre o elefante na sala, não é? O pós-Covid. Eu sei que vocês devem todos estar ansiosos pela abertura dos ginásios, mas eu estou mais ansioso por saber, depois de abrir, o que é que vai acontecer, que tipo de clientes é que vamos ter. Vamos ter clientes mais novos, aqueles que acham que o vírus não é relevante. Como é que vamos fazer com os mais velhos? As crianças vão ou não vão? E, portanto, nós não sabemos ainda o que é que vai acontecer, temos que esperar. Não sabemos ainda quando é que a piscina vai poder ser libertada. A expectativa é que seja, pelo menos, a tempo da nova época ou de cursos intensivos no verão. E isto afeta muitas coisas. O Carlos falava sobre rácios. Vou ter um vigilante, vou ter um instrutor, vou ter um segurança, vou ter uma pessoa que vai controlar se a lotação está ou não está bem. Que tipo de pessoa é que vamos ter na piscina? Porque se queremos dizer à Direção-Geral de Saúde que vamos controlar, como é que controlamos? Não colocando ninguém na piscina? Como é que vamos ocupar as faixas horárias? Temos que ser elásticos, em vez de estar tudo às 6 da tarde, se calhar vamos ter que colocar programas às 5, às 4, às 7, às 8, às 9, para garantir que não há uma aglomeração muito grande de pessoas. Vamos ter os mesmos rasos por turma? Não vamos, de certeza. Não vamos ter os bebés com 16 bebés e pais. Vamos reduzir, e isso afeta payback, afeta obviamente o volume de negócios. Vamos aumentar preços, não vamos aumentar preços, mas de facto a ocupação é um tema. A lotação máxima instantânea da piscina, que está referida com 5 metros quadrados de plano de água, vai mudar. Fala-se 16, às vezes 20 metros quadrados por cada pessoa, ninguém sabe muito bem. Penso que dentro de pouco tempo vai ter essa indicação, mas na realidade isto muda brutalmente a forma como nós olhamos para o plano de água e para a instalação como um todo. Obviamente vai haver medo, vai haver incerteza, tem que preparar as pessoas para isto, mas deixo-vos para terminar com as palavras-chave que todos os profissionais do exercício, seja plano de água, seja os outros profissionais,
tem muita agilidade, nós temos que ser rápidos a mexer, adaptarmos a um novo normal, seja ele qual for, mas vai de certeza mudar, e estarem preparados para todos os cenários, incluindo poder abrir a 1 de junho, que é aquilo que todos esperamos, pelo menos é essa a expectativa, se não for a 1, a 15, a 29, mas estamos preparados para abrir. O pós-Covid claramente é something new is about to start, temos de estar muito bem preparados para isto. Muito obrigado. Olá, muito obrigada aos nossos convidados, ao Teixeira e também ao Carlos Santos. Muito obrigado por terem estado aqui e acrescentado realmente algo de importante e com muito valor para a abertura, principalmente no meio aquático. Eu não queria deixar de relembrar a todos que nos estão a ver que a MANS está a oferecer consultadoria gratuitamente até o final do ano para todos os ginásios. Portanto, para isso basta vocês inscreverem-se. Podem fazê-lo através do Facebook, Les Mills, a página da Les Mills MANS, e ainda há vagas para isto. Portanto, aliás, como eu já disse inicialmente, até o final de 2020, nenhum ginásio precisa de pagar a consultadoria. Portanto, comuniquem connosco, como quiserem, através de e-mail, através da página do Facebook, mas aproveitem esta oportunidade porque estamos para ajudar, para ver quais são as necessidades de cada um e tentar criar a vossa adaptação agora ao pós-Covid, como acabamos de ouvir o José Teixeira falar. E vamos passar então ao segundo momento deste primeiro webinar do MANS Fitness Summit e vamos passar para o Personal Training, e que é um dos outros temas que efetivamente abrange muita gente em Portugal, abrange muitos ginásios, bastante importante, como é que vai ser a adaptação a partir de agora, e temos duas pessoas aqui para falarem sobre isto connosco, dois convidados, e antes disso eu vou fazer aqui uma pequena introdução sobre o personal training. O emagrecimento é considerado um dos grandes impulsionadores das movimentações da população em geral, pela procura de soluções diversas que resolvam de forma eficaz a questão do excesso de peso. Neste campo, o treino personalizado é uma ferramenta fundamental para a obtenção dos resultados pretendidos. Contudo, existem diversos métodos avaliativos e de prescrição que estão em constante mudança e será sempre da nossa responsabilidade manter essa atualização constante, para no final entregarmos aos clientes um serviço consciente, profissional e com resultados visíveis que suportam a confiança no nosso trabalho. Os nossos convidados de hoje são Hugo Meca, coordenador da pós-graduação de Personal Training MANS Lusófona, e Paulo Teixeira, docente da MANS Formação Founder e CEO Power Outdoor Fitness. Vão partilhar connosco como se faz para trabalhar o foco no objetivo do emagrecimento, dando-nos a conhecer as últimas tendências propostas. Bom proveito para este segundo momento e passo a palavra então ao Hugo Meca. Boa noite, Hugo. Olá Maria, obrigado por esta introdução, boa noite a todos. Antes, já agradeci à Maria, queria também agradecer à MANS a oportunidade de estar aqui a falar sobre estas questões da inclusão do exercício físico no processo de emagrecimento e cumprimentar também o Carlos e o Zé, o Carlos amigo de faculdade que eu já não vi há bastante tempo, encontramos no outro dia lá na faculdade, mas que já não vi há bastante tempo, é sempre bom ouvir-te, já estava com saudades e mostrei-te ao meu filho de quem foste professor e ensinaste a nadar e ele ficou assim naquela, quem é este pai? Foi um bom momento. Depois, tenho que agradecer ao Paulo ter aceito o desafio quando me pediram para falar sobre emagrecimento e sobre como é que nós abordamos as questões do emagrecimento na pós-graduação de PT. Eu pensei no Paulo, que recentemente integrou a equipa da pós-graduação de Personal Training, para podermos passar aqui um pouco, um cheirinho daquilo da nossa abordagem na pós-graduação de PT. Temos sempre uma componente mais conceptual e depois uma componente mais operacional, mais aplicada, basicamente para vos munir
de ferramentas para depois poderem atuar no terreno. Muito bem. E então eu vou falar os primeiros, já não são 15 minutos, eu tinha previsto responder a 3 questões, de 5 minutos por cada questão. Maria, se tiveres aí uma panela à mão, manda-me uma panelada na cabeça quando eu estiver a chegar aos 5 minutos para passar à pergunta seguinte. E a primeira pergunta é: de quem é a responsabilidade do ganho individual de peso? A resposta mais fácil é a pessoa. A pessoa é responsável pela sua vida, é responsável por aquilo que come, por aquilo que faz ou deixa de fazer. Mas, na realidade, e parece uma pergunta bastante óbvia e toda a gente responde com muita facilidade, mas, na realidade, não é bem assim. Eu gostava que vocês pensassem há quanto tempo o nosso organismo, o nosso corpo, é desta forma. Está biologicamente programado desta forma. Desde as cavernas. Desde que passámos do Homo sapiens para o Homo sapiens sapiens, temos evoluído muito pouco em termos biológicos. E esse Homo sapiens sapiens das cavernas tinha que gastar energia para quase tudo. Ele tinha que gastar energia para conseguir alimento, tinha que gastar energia para encontrar um abrigo para dormir, tinha que gastar energia para encontrar uma fêmea ou um macho. Bom, se calhar as fêmeas não tinham que gastar energia para encontrar um macho, os machos gastavam energia para encontrar as fêmeas. De qualquer das formas, era muito desgastante e tinha uma esperança média de vida bastante baixa, porque estavam sempre a gastar energia. Neste momento, e os nossos mecanismos biológicos estão programados para esse ambiente de escassez. E neste momento vivemos na abundância. Vivemos numa abundância de um meio alimentar tóxico, uma abundância de alimentos que são, até os mais baratos são os mais prejudiciais e os mais carregados de calorias e de energia, e em que, em muitos países, em muitas culturas, em muitas sociedades, parece que a atividade física é menosprezada. Eu detesto aquela classificação de white collar, blue collar, mas se vocês pensaram white collar, que são as pessoas que são tipo mais gestores ou cargos já médios altos, são as pessoas que vestem camisa de colarinho branco, essas pessoas são as que ganham mais. E as pessoas blue collar, que são os trabalhadores que metem a mão na massa, são as pessoas que ganham menos. Isto levou a algum menosprezo da atividade física e, juntamente com a Revolução Industrial, a Revolução Tecnológica, levou a que as pessoas, quanto menos fazem, mais facilmente conseguem ter energia para subsistir. Então passámos daquele homem que tinha que lutar e que correr e que construir para sobreviver, para este homem que basicamente só tem que tocar numas teclas para ter uma grande quantidade de energia disponível. E portanto, só isto é major, só isto causa um impacto terrível. O nosso corpo, sempre que se vê a gastar mais do que consome em termos de energia, do que se alimenta, desculpem, não é do que consome, é consumir mais do que aquilo que aporta, entra em modo económico e tenta fazer tudo por tudo para diminuir esse dispêndio. E muitas vezes isso frustra as tentativas de emagrecimento. Depois, existe um conjunto de determinantes genéticos que, à medida que se vai descobrindo o genoma humano, vai-se descobrindo estes marcadores. Existem marcadores genéticos para coisas impossíveis. Eu comecei a achar, porque um dos determinantes, os marcadores genéticos que foi encontrado foi do comportamento sedentário, comecei a achar que, porque é que será que eu gosto de estar tanto no sofá? Será que é por ser preguiçoso? Se calhar é mesmo só porque tenho um gene do sofá, quem sabe? O gene da termogênese, o gene da predisposição para fazer atividade física, tudo isso tem uma influência genética, ou seja, nada do que nós somos em termos de peso é completamente adquirido, nem é completamente determinado à nascença. Mas há uma quarta parte da responsabilidade é determinada à nascença. E depois nós vivemos numa sociedade em que as pessoas tomam imensos medicamentos, em que estão em flutuações constantes do seu estado de inflamação, isso também predispõe para a acumulação de gordura, e há também muitos distúrbios hormonais, entre outros. Há N artigos, N papers sobre esta questão, e nós podemos estar aqui a noite toda a falar sobre esta questão, mas tenho que passar às outras duas. Quero só desafiar os ouvintes, eu depois os espectadores, eu não sei como é que se chama, entre os ouvintes e os espectadores, vou desafiar, depois vou deixar aqui no chat, vou deixar tipo um resumo daquilo que disse, desafio os ouvintes a fazerem um teste de associação implícita de Harvard, para ver até que ponto tem estigma
contra as pessoas que têm excesso de peso. Porque é normal as pessoas acharem que aquele gajo tem peso a mais porque é preguiçoso, porque eventualmente é pouco inteligente, até acham que as pessoas têm hábitos de higiene piores, mas na realidade nem tudo o que as pessoas são é da sua própria responsabilidade, e quando fizermos este twist, vamos poder ajudar as pessoas de uma forma muito mais próxima. Segunda pergunta. Vocês, entretanto, podem colocar aqui questões do bate-papo, etc. Quais são os benefícios da inclusão de exercício físico no processo de gestão de peso? Este gajo faz-nos estar acordados, ou estar aqui à hora de jantar a ver um webinar para nos fazer esta pergunta: quais são os benefícios da inclusão de exercício físico no processo de gestão de peso? Isto é beabá. Claro, o primeiro, gasta energia, certo? E se gasta energia, contribui para um balanço energético negativo. Está certo? Ok, check. Mais que isso, melhora a saúde física e mental. E os ganhos de saúde associados à atividade física, espetacularmente, são independentes da perda de peso. Ou seja, a pessoa que tem excesso de peso, pelo simples facto de se levantar do sofá e começar a fazer atividade física, já está a ganhar, já tem benefícios de saúde por essa tomada de iniciativa. Eu costumo sempre frisar isto às pessoas que treinam. As pessoas que treinam e que sentem dificuldade a começar a perder peso, ou que têm retrocessos na perda de peso. E pá, entre uma pessoa com excesso de peso sedentária ou inativa e uma pessoa com excesso de peso extraordinariamente ativa, eu preferirei sempre a pessoa extraordinariamente ativa, porque essa terá sempre uma saúde cardiovascular e metabólica muito superior àquela que não faz atividade física. E em alguns casos, as pessoas normoponderais inativas têm uma saúde pior do que as pessoas com excesso de peso que fazem atividade física. Depois, melhora a qualidade da perda de peso, a qualidade em termos de massa muscular, massa gorda. Os estudos não são completamente conclusivos, mas existe alguma indicação de que a inclusão de exercício físico num programa de gestão do peso, ou seja, o exercício físico associado a uma restrição energética, irá preservar a massa magra e, em alguma medida, pouca o metabolismo de repouso. E, portanto, esta também é relativamente fácil. O que, não sei se vocês sabem isto, quando eu soube isto fiquei tipo assim, uau, isto acontece mesmo, é que o exercício ajuda a regular o apetite. De uma forma geral, e isto é bastante consensual na literatura, as pessoas que fazem exercício físico estão mais atentas aos sinais de saciedade e fazem uma seleção mais natural, uma seleção mais cuidada, mais saudável dos macronutrientes. Portanto, parece que o simples facto de fazer exercício físico tem tendência a comer melhor e a parar de comer quando estão satisfeitos. Por último, tem a ver com... Bom, e há mais benefícios, eu estou só aqui a tentar manter os 5 minutos por pergunta. Por último, tem a inclusão do exercício físico num processo de gestão do peso, parece que aumenta os recursos psicológicos para a adesão a esse mesmo processo de gestão do peso. E eles chamam o motivational spillover, parece que a motivação entorna, que é a motivação que as pessoas têm para o exercício físico, parece que se espalha às outras componentes desse programa de gestão do peso. E se não pensem, qualquer atividade que vocês já pensaram ou que quiseram fazer, pode ser um tubo no surf, pode ser um afundance no basquete, pode ser puxar os calções de alguém no polo aquático, desculpa Carlos, mas é uma cena que vocês fazem muito. Qualquer coisa que vocês tenham querido muito fazer, como é que vocês se sentiram? Qual foi o vosso estado de espírito quando conseguiram alcançar esse feito de atividade física? Um poder incrível, certo? E aquilo que está estudado é que o poder que se sente por se conseguir superar os desafios relacionados com a atividade física extravasa para outras questões. E as pessoas que fazem atividade física mantêm-se mais aderentes a um programa de gestão do peso e também conseguem fazer aquelas restrições alimentares. Por todos esses motivos e mais alguns, eu arrisco a dizer, e há alguma literatura já sobre aquelas pessoas que conseguem perder e manter peso, nós chamamos os perdedores de sucesso, os que perdem o peso e que não o voltam a encontrar. Muito do estudo que foi feito com essas pessoas indica que existem pessoas que, aumentando a sua atividade física para um nível
gigante, fazer 1000 minutos de atividade física por semana, 1200 minutos, conseguem perder peso sem restrição energética, sem fazerem dieta. Ok? Esses tipo de super atletas podem continuar a comer aquelas calorias todas que comiam e perdem peso porque aumentam muito a atividade física. Só que isso não está acessível à generalidade das pessoas. Depois, aquelas pessoas que fazem uma restrição energética e, de alguma forma, decidem só perder peso com essa restrição energética, a maioria, para não dizer todas, em Portugal, salvo erro no registro português, todas as que tentaram perder peso e não incluíram atividade física voltaram a recuperar o peso. Portanto, ninguém desses perdedores de sucesso abdicou de fazer atividade física. Arrisco então a dizer que, para se conseguir perder peso e manter o peso a longo prazo, é imprescindível colocar no processo a atividade física. Depois, resta saber, e esta é tipo a pergunta do carro, vocês não são desse tempo, mas no tempo de antes nos concursos, a última pergunta, ganhava-se um carro, um Renault Clio, ou um Renault 5, assim, um carro daqueles bastante bom. Qual é que é o melhor exercício para gerir o peso? Fala-se muito sobre o banho-maria, aquele exercício aeróbio de baixa a moderada intensidade para ir gastando ao longo do tempo. Depois fala-se muito do HIIT, como tipo o oposto, o que interessa é gastar o máximo. E a minha posição, fundamentada por algumas leituras que tenho feito nessa área, é que um indivíduo igualmente preparado, física e mentalmente, para qualquer tipo de treino, pode fazer treino de alta intensidade e assim obter maiores benefícios no tempo que tem para a prática. A única questão é que nem toda a gente consegue alguma vez estar preparada fisicamente para poder treinar a alta intensidade. E certamente não será quando chega a uma relação de personal training, o cliente diz, eu quero perder peso, ok, então HIIT. Não. Se a pessoa alguma vez estiver fisicamente preparada para isso e mentalmente preparada, porque é preciso ter aqui um ligeiro atrofio cerebral para conseguir sofrer aquilo que se sofre quando se treina com alta intensidade, então sim, ela pode fazer treino de alta intensidade. De outra forma, faz o treino que gosta. Porque isto, bom, e agora podemos ficar aqui a noite toda a falar sobre isto, mas eu tenho que passar a palavra ao Paulo, que já está ali a franzir o sobrolho. O que eu aconselho aos treinadores para oferecerem aos seus clientes e aos clientes para escolherem, caso o treinador não tenha o bom senso de escolher estas atividades, é que escolhem atividades que gostem, ok? Sabendo que mais alta intensidade vai gastar mais, mas se vocês não conseguirem que o vosso cliente mantenha essas atividades no longo prazo, pode ser o melhor exercício, mas não vai obter os resultados. Eu não vou colocar já as minhas perguntas no chat, porque quero que vocês prestem atenção ao Paulo Teixeira e, mais uma vez, Paulo, super obrigado por teres aceito este desafio e arrasas aí com a tua cena. Alô, Paulo? Estou a ouvir, mas... ora bem. Agora sou eu, não é? Isto é tudo novo, não é? Isto é novas tecnologias, tudo novo e todas as novas maneiras da gente conseguir passar a palavra e inspirar os profissionais, como nós, a fazer mais e melhor, não é? Ora, antes de mais eu queria agradecer o convite, obviamente, a participar não só na pós-graduação, mas também estar neste webinar e espero aqui tentar acrescentar valor no máximo que eu consiga, está bem? Obrigado a Manos, obrigado ao Hugo e muito boa noite a todos os palestrantes e a todos os participantes que estão aqui neste webinar. Bom, falando, para quem não me conhece, o meu nome é Paulo Teixeira, vou fazer aqui só para conseguirem ler o meu nome, né? Isto é sempre fixe, a gente ter acesso a este tipo de coisas, mas para aquilo que nos trouxe cá, o emagrecimento, como o Hugo disse e disse bem, realmente aqui é uma situação multifatorial e inevitavelmente nós temos que falar aqui num conjunto de situações que não só abrangem o exercício físico, mas também como abrangem todo um conjunto de situações que são para além ou que estão para além do exercício físico, que são necessários
convergir para que uma pessoa tenha sucesso e que se torne sustentável, ok? E nesta vertente de perspectiva, aquilo que eu tenho que realmente passar de uma forma prática é como é que a gente pode ajudar os nossos alunos a atingir os resultados que eles querem, estamos a falar dos alunos neste caso que queiram perder peso, emagrecer, que consigam atingir esse resultado e que consigam mantê-lo de forma sustentável. E muitas das vezes passa por nós conseguirmos questionar, porque a pessoa tem que conseguir monitorizar aquilo que está a fazer. Porque, como o Hugo disse bem, grande parte da influência é, no fundo, responsabilidade da pessoa. E não há outra volta a dar. Há componente genética, há outras componentes que realmente que estão implícitas, mas no qual a gente não tem controle. Nós não podemos alterar. E então temos que nos concentrar naquelas que realmente podemos nos intervir de forma eficaz e de forma decisiva na obtenção desse sucesso, está bem? E a primeira delas, inevitavelmente, significa nós termos que falar com os nossos alunos, perguntar. E a primeira vertente que eu costumo perguntar aos meus alunos é a qualidade de sono. Tendo em conta que a qualidade de sono vai inevitavelmente influenciar logo um conjunto de coisas à partida. Ponto número 1, a quantidade de regulação hormonal com que o corpo vai ter, não só a concentração hormonal de leptina e de grelina, que são muito importantes na manutenção de saciedade, ou que nos vai dar a sensação de saciedade, e a sensibilidade a essas duas hormonas é que nos dá a saciedade que a gente procura. E o exercício físico acaba por induzir um bocadinho isso, portanto, o disse bem, que o exercício físico intervém muito no exercício a nível hormonal e principalmente tem a ver com estas duas hormonas, a leptina e a grelina. A sensibilidade funciona basicamente como a diabetes, a sensibilidade à insulina, e a sensibilidade à leptina fica muito superior por uma pessoa que treine ou que faça atividade física regularmente. Okay? Depois, segundo nível, vamos falar disto por níveis para ser mais fácil. O segundo nível, hidratação. Tendo em conta que grande parte do nosso corpo é água, 75% a nível muscular, 95% a nível sanguíneo e plasmático, 20% a nível ósseo, etc. Então, grande parte das nossas componentes, mesmo a nível hormonal, inevitavelmente têm água no seu sistema. Então, grande parte da perda de peso passa inevitavelmente pelo seu estado de hidratação geral. Obviamente isto depois aplica-se também para quem quer ganhar peso, para quem pretende aumentar a massa muscular, hipertrofias maiores, mas concentremos-nos aqui na perda de peso. O estado de hidratação acaba por ser um dos fatores muito importantes. E aquilo que normalmente a gente ouve é realmente os 2 litros de água por dia, que é o que normalmente se fala, ou normalmente ouço grandes médicos, normalmente a comunidade médica a falar, nada contra. Obviamente eles querem simplificar a situação para que toda a gente consiga rapidamente manter-se hidratado, mas é um bocadinho limitativo quando se fala 2 litros de água por dia, significa, ou como estão a dizer a mim, é que a minha necessidade hídrica será exatamente igual à da minha avó, ou do Hugo, ou do José, do Carlos, está bem? E isso não é verdade, cada um tem a sua necessidade porque inevitavelmente temos corpos diferentes, sistemas diferentes, organismos diferentes. E então, uma das coisas importantes que eu consegui encontrar foi, a nível de estudos, foi o Teixeira Neto, se não me engano, em 2003, ele adequou a ingestão de água de acordo com o peso da pessoa. E aí já tornou muito mais específico. Eu tenho a impressão que é 0,035 vezes o número de quilos da pessoa. E isso dá-nos os litros de água por dia, adequado ao peso da pessoa. Não é perfeito, mas pelo menos já é mais adequado a quem é que estamos a aplicar. Se tivermos uma pessoa de 50 kg, é completamente diferente de uma pessoa com 100 kg, em termos de quantidade de água que tem que ingerir diariamente. Pelo menos para manter as suas funções otimizadas, é mais isto. Passemos para o próximo degrau. Portanto, sono, hidratação, a seguir vem a componente alimentar. Não há outra hipótese e não há exercício físico que dê para colmatar ou combater uma má alimentação. De forma prática, se a pessoa estragar na mesa, não há PT que consiga salvar a situação. Não vou ser eu, não vai ser o Hugo, ninguém. Porque realmente a alimentação é um ponto muito fulcral na sua gestão de peso, e neste caso para a perda de peso, o emagrecimento. Uma vez que estamos a falar da construção
de toda uma dieta que inevitavelmente depois vai-lhe dar um balanço energético. E esse balanço energético inevitavelmente é que vai determinar, no final das contas, se a pessoa ganha o peso, ou se engorda, ou se emagrece. Está bem? Portanto, se calhar para todas as pessoas que estão aqui a ver, muitas delas nem sequer são técnicos de exercício físico, aquilo que nos realmente importa, se pretendem emagrecer, é que no final do dia vocês estejam em déficit calórico, tenham um gasto mais calorias do que aquelas que ingeriram. É a única forma de vocês conseguirem retirar as nossas reservas de gordura. Agora estava a ver aqui, entretanto, algumas perguntas, façam que depois, entretanto, posso talvez responder, se houver alguma dúvida. Portanto, falando em déficit calórico, inevitavelmente, esta é a base com que temos que falar. Apesar de ser uma base nutricional e que se calhar está muito mais a ver, tem totalmente a ver com a nutrição, inevitavelmente nós, como personal trainers, temos que ter em conta exatamente isto. E percebendo exatamente isto, significa que nós temos que conseguir orientar, não é preciso realmente ser especialista, não é preciso fazer um plano alimentar, mas temos que conseguir pelo menos orientar as pessoas neste sentido. E por os últimos 2 passos, antes de eu voltar um bocadinho a este passo, que eu vou ter que falar um bocadinho mais e mostrar-vos aqui uma estratégia que eu, por exemplo, utilizo com os meus alunos, que é para vocês poderem replicar em casa de alguma forma, ou com os vossos alunos. Os dois passos seguintes: exercício físico e gestão de stress. O exercício físico, inevitavelmente, porque aumenta os gastos, o gasto calórico que nós temos, diariamente, e não só isso, também temos a manutenção da massa isenta de gordura, ou massa magra, vamos dizer assim. Está bem? A manutenção dessa massa magra vai determinar a quantidade de calorias que eu gasto em descanso, o que nós chamamos de metabolismo basal. E a gestão de stress tem muito a ver com a maneira como o stress nos afeta em todos os outros ramos, porque inevitavelmente, não quero que olhem para o stress como uma coisa negativa, pode ser um stress até positivo. Vamos imaginar uma situação, sei lá, como esta, por exemplo. Eu tenho que fazer um webinar pela primeira vez na minha vida, não faço a mínima ideia, estou estressado com a situação. Ou então vou iniciar um negócio e estou estressado com a situação, quero que aquilo corra tudo pelo melhor, e inevitavelmente significa que os meus níveis de sono vão estar alterados, e afetando a minha qualidade de sono, inevitavelmente vou afetar a minha sensibilidade à leptina, portanto vou sentir que calhar mais fome, vai-me apetecer comer piores coisas durante o dia, não vai apetecer treinar, não vou ter energia para treinar e treinar com a intensidade correta, cumprir os tempos de descanso corretos, etc, etc. Então, como podem ver, a gestão de stress, apesar de estar no topo da pirâmide, no fundo acaba por ser quase um ciclo, não é? Porque no fundo afeta depois tudo o resto. Então, falemos um bocadinho desta estratégia de como é que a gente pode ajudar os nossos alunos, de alguma forma. Ponto número 1, chamar a atenção. Eu acho que é o mais importante para que a pessoa esteja atento a esse tipo de situação ou a esse tipo de preocupações, ok? E segundo, orientar, para além do exercício físico, que estamos lá para isso, de que forma é que, para além de enviarmos uma pessoa para um nutricionista, pode haver possibilidade da pessoa fazê-lo e isso será sempre a melhor situação, mas se não houver essa possibilidade, como é que a gente orienta as pessoas? Pelo menos eu vou falar aqui no meu caso. Então eu fiz uma folha de Excel que no fundo, quase parece uma aplicação, está bem? Basicamente funciona à base de cliques, onde a pessoa consegue introduzir os seus dados e monitorizar a sua evolução. E a monitorização é uma coisa importante porque principalmente é importante ela conseguir manter e conseguir autoavaliar o que é que está a fazer. Ok, então, portanto, ela clicando em qualquer um dos ícones, ele vai abrindo situações, vai abrindo novas opções em que a pessoa depois pode controlar. Eu vou passar pela folha um bocadinho mais rápido para não estarmos a chatear com isto, mas literalmente eu utilizo aqui um conjunto de fórmulas que são obviamente retiradas de estudos científicos que determinam ou que me ajudam a descobrir quanto é que a pessoa deveria estar mais ou menos a comer em termos de calorias e em termos de macronutrientes. Portanto, vou saltar aqui para o painel de controle. O painel de controle, no fundo, acaba por ser um atalho para toda a folha.
e então a pessoa consegue introduzir os seus dados iniciais, como o nome, nível de atividade física, nome, género, nível de atividade física, data de nascimento, e isso vai determinar a idade, e objetivos, se quer aumentar peso, perder peso, etc, etc. E a folha adequa com um déficit calórico ou com um excedente calórico muito ligeiro, na ordem dos 10%, pelo menos foi o que eu encontrei em termos de estudos, que era possível criar excedente calórico sem aumentar demasiado as reservas de gordura. Portanto, a pessoa vai introduzindo, vou aqui aumentar para vocês conseguirem ver, vai introduzindo o seu peso, só tem que introduzir o peso e as suas medidas. As medidas são 3 medidas muito importantes. Em termos de estudos, aquilo que nós podemos estimar massa gorda utilizando perímetros. No caso das mulheres é o perímetro do pescoço, o perímetro da cintura e da anca, e no caso dos homens o perímetro do pescoço e da cintura, está bem? Tendo em conta que um homem vai ter uma acumulação mais tipo andrógeno e a mulher de um corpo muito mais ginoide, ok? E, portanto, a acumulação de gordura muito mais a nível das ancas e das coxas, etc. Depois temos um gráfico que basicamente vai determinar, vai mostrar a evolução da pessoa no tempo. E aqui sim, então, os macronutrientes, aquilo que realmente importa é que a pessoa consiga autoavaliar, automonitorizar através de aplicações. Hoje em dia já existem várias, MyFitnessPal, o Fat Secret, o Yazio, entre outras, enfim. Então, nesta folha vai aparecer as necessidades atuais, portanto, será as calorias de manutenção, será as proteínas de manutenção, as gorduras de manutenção e hidratos. Mas aqui em baixo, esta folha vai-nos dizer qual é que é as calorias ajustadas ao peso ou para o objetivo da pessoa. Quantas proteínas é que ela devia estar a comer e quanta água é que devia estar a beber. Está bem? Pelo menos essas 3 talvez sejam as mais importantes, porque inevitavelmente influenciam a gestão, a manutenção de massa magra e a gestão de perda de peso ao longo do tempo. A parte boa da folha é que, à medida que a pessoa vai colocando novas medidas, ele automaticamente vai ajustando as calorias, porque pessoas menos pesadas têm necessidades calóricas mais baixas e, obviamente, as proteínas também, as gorduras e os hidratos. Ok? Por último, uma coisa muito importante, ou pelo menos aliás, antes de passarmos para o último, fotografias é uma coisa importante, a pessoa ir-se autoavaliando. Isto, portanto, cada pessoa que pelo menos treina comigo recebe esta folha para eu conseguir, ou para ela conseguir ir registando o seu progresso, e esse progresso inevitavelmente não é imediato, toda a gente sabe disto, as coisas levam tempo. Eu não sei se conseguem ver isto direitinho, vê-se aqui um bocadinho desfasado, vou tentar reduzir aqui. Não ficou muito melhor. Bom, independentemente disso, aquilo que eu queria passar é a pessoa introduzir as suas fotografias e avaliar-se de mês a mês ou de 15 em 15 dias é uma coisa muito importante para que a pessoa consiga perceber que está a haver realmente progresso. Ou, se não está a haver progresso, não houve diferença na balança, não houve diferença em fotografia, então, se calhar, como estamos a usar fórmulas que são científicas, mas que baseiam-se numa estimativa por perímetros, obviamente existe aqui um erro associado, então poderá ser necessário nós termos que ajustar. E, por último, aquilo que eu queria passar também era este calendário do sucesso, ou o que eu chamo de calendário do sucesso. No fundo é um calendário, um planner que se coloca no frigorífico, no fundo, para a pessoa automonitorizar aquilo que está a fazer durante o mês. Tá? Isto é uma estratégia para a pessoa manter-se focada no seu objetivo. Utilizar um calendário de sucesso inevitavelmente tem duas grandes vantagens. Eu até vou passar aqui agora, para vocês me verem. São duas grandes vantagens. A primeira grande vantagem passa por a pessoa conseguir ter uma perspectiva muito mais geral daquilo que está a fazer. Portanto, quando ela faz uma avaliação de 15 em 15 dias ou de 30 em 30 dias, ela já sabe à partida se cumpriu muito ou cumpriu pouco. Portanto, aquele calendário de sucesso, no fundo, tem duas coisas como base. A pessoa cumpriu, pinta de verde, se não cumpriu, pinta de vermelho. É tão simples quanto isto. Como mais ninguém está a ver, então não há um perigo de a pessoa se sentir julgada, e esse é um ponto crítico que a gente tem que passar para as pessoas, é portanto, esta desresponsabilidade de ter que provar algo a alguém. Então é só ela que vê, não há essa responsabilidade. E o facto de a pessoa, entretanto, conseguir
monitorizar de 15 em 15 dias ou 30 em 30 dias, tem uma perspectiva muito mais geral de porque é que as coisas estão a acontecer ou se não estão a acontecer, porque é que não estão a acontecer. E se ela quiser partilhar com o treinador, perfeito, isso seria a situação ideal, ou com o nutricionista. A segunda grande vantagem do calendário de sucesso acaba por ser a pessoa conseguir antecipar algum dia que não vá cumprir de certeza. Datas de aniversários, casamentos, batizados, por aí. A pessoa à partida, e nem vale a pena estar a fazer o esforço em dizer que vai cumprir, porque a pessoa não vai cumprir. É preferível à partida a pessoa pintar logo de vermelho e ajustar os dias anteriores ou os dias seguintes para que esteja a verde. Bom, isto é uma maneira estratégica que eu arranjei para eu conseguir acompanhar os meus alunos. Obviamente há de haver outros treinadores que usam outras maneiras, mas isto no fundo vai bater um bocadinho nesta base que eu queria passar, que apesar de nós sermos treinadores de exercício físico, nós obviamente falamos de coisas que são inerentes à nutrição. E uma delas é qual é que é a nossa quantidade de gasto calórico total, não é? Por dia. O TDEE, ou TDEE, é no fundo Total Daily Energy Expenditure. No fundo, quanta quantidade de energia eu gasto por dia. E obviamente ela passa por o somatório de 4 grandes gastos. Portanto, o BMR é o nosso metabolismo de repouso, o TEF é a nossa quantidade de energia que nós gastamos para digerir os nossos alimentos, o AEE é a nossa quantidade de energia que nós gastamos em exercício planeado e o nosso NEAT é a quantidade de calorias que nós gastamos em atividade física não planeada, como fazer a cama, subir umas escadas, etc, etc. Portanto, o somatório desses 4 dá-nos o nosso Total Daily Energy Expenditure. Importante para nós percebermos que temos que utilizar fórmulas científicas para conseguir calcular isto. Existem algumas fórmulas científicas, mas para mim a melhor será a última que eu vou apresentar. Esta, no fundo, também são científicas, podem ser utilizadas, mas apenas têm em conta o peso, a altura e a idade. E isso, inevitavelmente, acaba por ser limitativo. Esta também é a mesma coisa, portanto, seja esta do Mifflin como esta do Harris Benedict, utilizam mais ou menos os mesmos termos e elas variam muito pouco, na ordem das 40 calorias de diferença. Por último, aquela que eu utilizo e acho que é a melhor, é aquela que tem em conta qual a percentagem de massa gorda que nós temos. Porque aí sim vai ser muito mais específico, tendo em conta que cada pessoa tem uma percentagem de massa gorda diferente, então se nós aplicamos uma fórmula que é muito mais aplicável à pessoa e o gasto energético que essa pessoa tem, então inevitavelmente acaba por ser muito mais personalizado o nosso serviço e muito mais eficaz o nosso resultado. Depois, por último, obviamente, temos que criar aqui fatores de correção. Existem também estudos a falar sobre isto, como é que a gente pode usar fatores de correção dependendo do nível de atividade física das pessoas. Se a pessoa for sedentária, obviamente há de ter um metabolismo de repouso muito mais baixo do que uma pessoa que é extrativa, ou que treina 10 horas ou acima de 10 horas por semana, ou mesmo que seja metade, se treina 4 a 6 horas por semana. Está bem? Então temos que determinar isso por pessoa. E obviamente, falando especificamente desse fator de correção, é importante nós percebermos que cada pessoa é uma pessoa, portanto terá níveis de atividade física completamente diferentes, terá necessidades alimentares completamente diferentes e obviamente aqui nem sequer estou a abordar a situação de uma pessoa ser diabética ou ter aqui algum problema, ok? E foi essencialmente isto, era um bocadinho as estratégias que eu tinha para passar para vocês, de alguma forma poder-vos ajudar em encontrar estratégias para encontrarem soluções para os vossos alunos e que manterem-nos mais focados, mais saudáveis e melhores, não é? No fundo, nós queremos sempre que eles tenham os melhores resultados possíveis. É isso. Muito obrigada, Paulo. Muito obrigada, Hugo. Obrigada pelo excelente contributo da vossa parte. Obrigada também ao Carlos e ao José, que estiveram na primeira parte a falar das atividades aquáticas. Por isso, agradeço-vos imenso esta participação e com certeza que acrescentaram muita coisa para quem está lá em casa a seguir este webinar. Foi o primeiro webinar Mans Fitness Summit. Muito obrigada por terem estado aí desse lado e quero relembrar que no dia 25 e no dia 28 temos as próximas sessões, inscrevam-se. No dia 25 vamos falar sobre a fisiologia do exercício e sobre reabilitação também no exercício, portanto
temas importantes e que com certeza vamos precisar de mais informação, porque está sempre tudo a mudar e precisamos sempre de mais conhecimento nestas áreas. Relembro também que a MANS, juntamente com a iCoach Luís Amoroso e a AGAP, estão com uma parceria em que oferecem consultadoria grátis a todos os ginásios em Portugal. Portanto, até o final deste ano, podem usufruir deste serviço, podem fazer uma inscrição através da página do Facebook da Les Mills Mans, ou então enviam um e-mail, façam a vossa inscrição e juntamente com a AGAP, com a iCoach, com o Luís Amoroso, vão ter direito a uma consultadoria para maximizar os vossos serviços, ajudar agora nesta fase que vem pós-Covid, não é? E adaptar-nos a esta nova realidade no fitness e quem sabe, ficarmos muito melhores até. Portanto, muito obrigada por terem estado aí desse lado e não se esqueçam, dia 25, dia 28, inscrevam-se para as próximas sessões do Mans Fitness Summit, o primeiro. Muito obrigada e até breve.